Olá a todos, bem-vindo ao canal Amedrontados. Hoje eu vou contar várias histórias. Dona Ivane, a devota das almas. Todas as segundas-feiras, ela acendia velas em homenagem a essas almas. A família reclamava, dizendo que ela deveria largar esse costume, pois poderia lhe trazer algum mal. Porém, Ivane não ligava para os conselhos dados e continuava com a sua prática semanal. Houve um tempo de recessão. As coisas ficaram difíceis. O orçamento familiar foi ficando cada vez mais apertado e a mulher dedicou-se ainda mais à sua devoção, pedindo às almas que a ajudasse a recuperar o equilíbrio financeiro de sua família. O tempo foi passando e as coisas se ajeitando aos poucos. E a mulher intensificava cada vez mais suas orações em intenção das almas, pois tinha a certeza de que estava sendo ajudada por elas. Ana, irmã mais nova da Ivane, chegou de Belém do Pará para visitar a irmã que morava no Rio de Janeiro. E em meio às novidades contadas, Amélia, sua filha mais velha de Ivane, contou à tia sobre as novas práticas da mãe. Ana quis saber mais sobre o assunto e perguntou à irmã o que seriam essas almas. Ivane contou que as almas aflitas são aquelas que morrem de formas trágicas, queimadas, afogadas, presas em ferragem ou escombros, mutiladas, etc. E que a maioria delas nem ficavam sabendo que havia falecido e por isso precisava de velas para iluminar seus caminhos e orações para que acalmasse suas aflições. Por fim, sugeriu que a sua irmã fizesse o mesmo, pois, como essas almas necessitavam disso, atenderia aos pedidos da irmã com presteza. Ana respondeu que tinha muito medo de mexer com o desconhecido e que a irmã deveria parar com aquilo antes que acontecesse algo de ruim. Mas Ivane disse a Ana que aquilo era besteira. Se tratava de uma ajuda mútua e ninguém faria mal a ninguém. Ivane havia escolhido um lugar no quintal para acender as velas e fazer suas orações, já que não podia fazer aquilo dentro de casa, para que as almas não resolvessem fazer morada ali, no seu lar. Ela era uma mulher muito brincalhona e toda vez que ia para sua devoção, pedia que a sua filha, Amália, e as duas netas, Fabrícia e Rosa, ficassem esperando por ela na porta da cozinha. Toda vez que terminava, pregava a peça nas três. Corria na direção da porta, gritando que tinha algo atrás dela. Todas as vezes, a filha e as netas ficavam aborrecidas com a brincadeira da mulher e prometia que não iam mais acompanhá-la. Na semana seguinte, lá estava ela novamente, em uma última segunda-feira do mês de outubro de 1987. A mulher terminou de todas as suas obrigações do dia e dirigiu-se para o banheiro. Tomou um demorado banho e jogou-se na cama de roupão, pois realizara muitas tarefas nesse dia e estava exausta. Tentou dormir, porém não conseguiu. Achou que era porque estava muito cansada e continuou se virando na cama para um lado, para o outro, sem ter sossego. Depois de algum tempo, lembrou de sua obrigação, mas como estava indisposta, resolveu não levantar. Depois de algum tempo, pegou no sono, mas teve pesadelos e acordou com a sensação de havia alguém no quarto com ela, além do marido. Ao perceber que estava sendo cobrada pela sua falta, resolveu chamar a filha e as netas para que estas lhe acompanhassem, como sempre. Ainda sonolentas, as três acompanhantes sentaram na porta da cozinha enquanto Ivane dirigiu-se até o quintal. Ivane acendeu suas velas e fez suas orações, e ao se levantar, olhou para o pé de arruda que ficava no quintal e deparou-se com uma velha de cabelos grisalhos e emaralhados. Ao prestar mais atenção, viu que os olhos da velha pareciam tochas de fogo. Ivane ficou totalmente paralisada e muda. Pensava em gritar, mas a voz não saía. Precisava desesperadamente correr, mas suas pernas não lhe obedeciam. O desespero começou a tomar conta do seu corpo.
e começou a pedir socorro para Deus. Em pensamento, quando sentiu que aquele ser rumava em sua direção, conseguiu destravar as pernas e correu em direção da porta de sua casa. Mas ao chegar bem perto, uma de suas netas, assustada, fechou a porta, deixando Ivane do lado de fora. Com todas as suas forças, começou a esmurrar a porta, mas a essa altura, sua filha e netas começaram a rir, achando-se tratar de mais uma das brincadeiras da mãe. Já sem forças, a mulher começou a desistir de bater na porta quando João, o marido dela, que levantou para saber o que estava acontecendo, mandou que as crianças abrissem a porta, pois estava acordando toda a vizinhança com aquele barulho. Ao obedecerem o avô, as meninas encontraram a avó desmaiada do lado de fora. A socorreram e, ao acordar, a mulher contou o que havia acontecido. Ao amanhecer, João, que era muito cético, foi até o quintal para tentar encontrar alguma coisa natural que pudesse ter causado medo à sua esposa. Ao chegar no quintal, encontrou o pé de arruda que, no dia anterior, estava verde, estoricado, totalmente queimado, sem nenhuma explicação plausível. Para aquilo, João saiu de casa sem entender o que havia acontecido. Amélia fez a mãe prometer que acabaria de vez com aquela prática. Desde então, Ivane nunca mais acendeu velas para almas. Mas durante muito tempo passou noites sem conseguir dormir, pois era constantemente acordada por gritos e solavancos no meio da noite. Fica a dica, hein, gente? Uma técnica de enfermagem me contou que, em uma noite que estava de plantão, um de seus pacientes teve significativa piora e precisou ser transferido para a UTI. Então, no que foi informada que podiam levá-lo. Ela e outra colega o fizeram. Porém, ao voltar para o seu setor, viu que ficara no escaninho do leito do referido paciente um envelope com de seus exames. Resolveu levá-lo até a UTI. Disse que nunca gostou de andar de elevador, mas também lhe causava calafrios andar à noite no hospital, pela escadaria. O elevador é daqueles antigos em que se puxa a porta para abri-la. Ao entrar, se deu de cara com um homem encostado na lateral da entrada, ao lado de onde se apertam os botões dos andares. Se cumprimentaram normalmente, e ao julgar pela roupa que ele usava, pijama, e por estar descalço, ela logo percebeu se tratar de um paciente. Ela disse que, após apertar o botão do seu andar, foi para o fundo do elevador, já que este, em especial, são maiores. Como passava das 22 horas, logo pensou que possivelmente estava diante de um paciente em tentativa de invadir-se do hospital. Então, perguntou em que leito ele estava, se precisava de algo, que ela o acompanharia até seu quarto. Essa técnica disse que o paciente virou o rosto em sua direção, olhou-a fixamente e respondeu que não era mais paciente, que só estava andando por ali. Nisso, dá um sorriso e passa pela porta fechada do elevador. E este em movimento ainda. A técnica disse que todos os pelos do seu corpo ficaram em pé. Sentiu uma descarga tão potente de adrenalina que parecia ter metido a mão em um transformador de alta voltagem. Foi escorregando pela parede do elevador, ficou agachada e, de tamanho pavor, começou a gritar desesperadamente. Nem se deu conta quando o elevador parou em seu andar. Suas colegas, que escutaram os gritos, a acudiram. Depois desse dia, fez o possível para não entrar sozinha no elevador. Rezava antes de ir trabalhar, quando lá chegava e ao sair. Alegou que nunca mais viu aquele espírito. Nem outro episódio parecido ocorreu, mas que foi um momento de muito medo e pavor vivido por ela. A minha avó tinha uma comadre que era sua amiga íntima, muito querida. As duas ainda eram jovens senhoras, inseparáveis.
Confidenciavam seus segredos. Minha avó confiava nela como se confia em uma irmã. Um dia, minha avó ficou sabendo que a comadre, em quem ela tanto confiava, havia lhe traído, ao contar um segredo que jurou não contar a ninguém. A maior fofoqueira do lugar. E minha avó caíra na boca do povo. Minha avó ficou tão revoltada e foi tirar satisfação com a comadre. Brigaram feio e a minha avó rogou-lhe uma praga. Você há de pôr um palmo de língua para fora quando morrer. Os anos se passaram e as duas nunca mais se falaram. Muito tempo depois, minha avó ficou sabendo que a comadre estava gravemente doente. Pedindo para ver a minha avó, mas a minha avó não queria ir. Meu avô tentava convencê-la. Aí, ela é madrinha da nossa filha, você tem a obrigação de ir vê-la. De tanto que meu avô insistiu, minha avó decidiu ir. Pegou as crianças e partiu com meu avô até a casa da moribunda. Quando chegaram lá, ela já estava para morrer. Alguém disse: sua comadre está aqui. Ela veio te ver. Minha avó estava entrando no quarto e assim que a comadre a viu, fixou os olhos nela, abriu a boca e foi colocando a língua para fora. Minha avó lembrou-se então da praga que jogara na hora da raiva. Correu, sentou-se na beira da cama da doente, segurou-lhe a mão e disse: não, comadre, eu disse aquilo na hora da raiva. Eu te perdoo. Pode morrer em paz. Duas lágrimas rolaram dos olhos da comadre. Ela recolheu a língua, fechou os olhos e finalmente partiu. Quem nunca teve aquele misto de curiosidade e assombro ao ouvir uma história sobrenatural ou de mistério? A gente ouve, é claro, para se arrepender depois, de medo. Quando criança, havia uma senhora vizinha nossa que sempre tinha muitas histórias e causos para contar, todas muito fantásticas e recheadas de suspenses, que nós ouvíamos para logo após ter medo da própria sombra. Eis aqui mais uma que lembro. Há muitos anos atrás, morava no Beco dos Canudos, na cidade tal, em Minas Gerais, uma estranha senhora, muito séria, de cara fechada, andava sempre de saias longas, blusas largas e um chale jogado às costas. Dizem que era uma hermafrodita, mas isso não vem ao caso. Seu nome não me lembro bem, se era Emília ou Amélia, mas era conhecida de todos por Dona Melica, ou Melicão para os mais ousados, os amostradinhos. O fato é que, tirando a excentricidade, era uma excelente pessoa, trabalhadeira, prestativa, sempre disposta ao bem e à caridade. Além de tudo, muito religiosa e uma parteira de mão cheia. Levantava muito cedo para ir à missa e depois cuidava de seus afazeres e obrigações. Dentro de suas tarefas, havia um trato de todos os dias rezar pela salvação das almas, mas isso ela não fazia em casa. Todo dia, à tardezinha, sempre por volta das 17 horas, lá ia Dona Melica, a caminho do cemitério, tendo em mãos o rosário, que ela rezava fielmente. Isso para ela era sagrado. Porém, naquele dia precisou dar assistência a uma pobre mulher que estava dando à luz. Um parto muito difícil, que ao terminar estava ela muito cansada. Chegando em casa, adormeceu profundamente. Ao acordar, viu que já era noite alta, ou seja, tarde da noite. Mas mesmo assim, não quis faltar ao seu compromisso. Levantou-se, embuçou no chale, pegou o terço e saiu andando pelas ruas ermas e escura, a caminho do cemitério, chegando lá com os portões já fechados. Começou a rezar ali mesmo, fora. De repente, ouviu um barulho. Parecia vozes abafadas, mas aos poucos se tornaram nítidas. Eis que diante dos seus olhos passava uma estranha procissão, com criaturas sobrenaturais. Cada uma carregava uma vela, e ao passarem por ela, dizia respeitosamente:
Boa noite, dona. Boa noite, dona. Uma espécie de torpor tomou conta de seu corpo e ela ficou paralisada. Aquela procissão parecia não ter mais fim, mas eis que, aos poucos, foi diminuindo. Então ela notou que aquelas estranhas criaturas entravam no cemitério através dos muros e portões e simplesmente desaparecia na penumbra. Foi então que, acordando daquele estado de letargia, ela levantou as saias até o pescoço e pernas para quem te quero. Disparou de volta para casa. Correu tanto, mas tanto, que não gastou nem 5 minutos para chegar. Agora vocês calculem a distância entre o cemitério e o beco dos Canudos. Depois dessa, nunca mais Dona Milica deixou para cumprir seus combinados nas horas mortas da noite. Ela aprendeu a grande lição que ensinava aos antigos: a noite pertence aos mortos, como o dia pertence aos vivos. Esse relato aconteceu com o meu avô. Ele sempre me contava os causos, as histórias de assombrações que aconteceu com ele. Na minha cidade, existe uma lagoa chamada Lagoa do Parovê, onde tem várias lendas sobre a mesma. Reza a lenda que a lagoa nasceu das lágrimas de uma índia que perdeu o marido em um combate. Dizem que de tanto chorar se formou uma lagoa e depois ela se jogou nas águas e morreu. Vamos ao relato do meu avô. Meu avô trabalhava em uma lavoura de arroz, ao lado dessa lagoa que todos falavam ser assombrada. Um dia, os amigos do meu avô chamaram ele para ir pescar lá mesmo. Sabendo das histórias, eles foram mesmo assim. Meu avô falou que lá aparecia um cavalo branco, extremamente lindo, correndo em volta da lagoa. E um dos amigos do meu avô brincou dizendo que ia domar o cavalo. Então eles foram, chegaram lá e começou a pescaria. Quando deu meia-noite, a lua estava cheia. E a noite era bem clara quando apareceu o cavalo. Correndo em volta da lagoa, o amigo do meu avô falou: Hoje eu vou domar esse cavalo. O cavalo correu e parou na sua frente. Então ele pulou no lombo do cavalo, que se jogou dentro da lagoa, sumindo os dois. Procuraram por ele durante dias, mas nunca mais encontraram o corpo dele. Meu avô foi testemunha do acontecido. Nessa lagoa tem uma corrente bem grande e dizem que na ponta que está dentro da água tem um baú grande cheio de tesouros que os jesuítas esconderam dentro da lagoa. Esse tesouro só pode ser tirado se a corrente for puxada por uma junta de bois pretos. A minha avó me obrigava sempre a comer meu pão até o fim. Nunca me deixava comer o pão pela metade. Eu sempre lhe perguntava: por quê, vó? Muitas das vezes na minha refeição só me apetecia ou só me dava vontade de comer um pedacinho do pão. E ela sempre me dizia: quando fores maior, te explico. Os anos foram passando, até que um dia, com os meus 17 anos, mais ou menos, eu disse à minha avó que só voltava a comer o pão até o fim, se ela me desse uma razão válida para isso. Ela me contou uma história. Certo dia, nosso vizinho, que era casado, arranjou uma amante. Essa amante queria ficar com ele, mas como ele nunca largava ou se divorciava da esposa, ela, certo dia, pediu a ele para trazer de casa um pão mordido pela sua esposa. Mas o homem nunca lhe trazia o pão mordido. Ou porque se esquecia, ou porque não queria trazer com medo da sua esposa desse conta do sucedido. Mas a amante tanto insistia que o homem, farto daquela conversa, apareceu com um pedaço de pão mordido e dá à amante.
Passando uns tempos, a amante fica muito doente. Então ela pergunta ao homem de quem era aquele pão que ele lhe tinha dado. E ele responde que, como ela estava sempre a aborrecer, com esse pedido, ele pegou um pedaço de pão dela e fez de conta que tinha trazido de casa. Ela, desesperada, gritou, bateu no homem, o expulsou de casa e todos ficaram a saber da história. Ela tinha feito um feitiço no pão que julgava ser da esposa do homem para ela morrer. O feitiço virou contra a feiticeira e ela acabou por morrer com uma morte muito dolorosa. Disse minha avó que quem cuidou dela, uma senhorinha que às vezes falava o que acontecia com a amante. Eu, a partir desse momento, comecei a comer o meu pão até o fim. Ou seja, se eu não vou comer todo, simplesmente não como o pão. Assim fico mais descansada. Olá, amedrontados! Nesse relato vou contar um caso que aconteceu comigo. Minha sogra, depois de viúva, veio do interior morar na minha casa. Era uma pessoa ranzinza, rancorosa e ciumenta do filho. Eu estava sempre tentando arrumar conversas entre o filho dela e eu. Nunca liguei para a rabugentice dela. Continuei tratando bem, porque foi assim que eu aprendi a tratar as pessoas como gosto de ser tratada. Passando uns anos, ela ficou muito doente, com câncer, e precisou dos meus cuidados. Eu era responsável por levá-la ao médico, ela precisou amputar uma perna e eu aplicava injeções, levava ao banheiro e supria todos os cuidados necessários. A filha dela morava na casa dos fundos, passava pela porta e nunca perguntou se eu precisava de ajuda ou se tinha roupas da mãe para lavar. As duas não se davam bem. Pelo modo como eu tratava a minha sogra, ela, sendo madrinha da minha filha, me disse: Ó, comadre, acho que quando eu morrer você não vai querer mais continuar vivendo nessa casa. Eu respondi: por que não? Se a senhora, agora que está viva, não me faz mal nenhum, vai fazer depois de morta? Rimos muito e ela disse que eu não era como uma filha para ela, mas sim como uma mãe, porque eu cuidava muito bem dela. Aplicava as injeções, levava aos médicos. Passou um tempo, ela faleceu e a vida corria tranquilamente, mas tinha um porém. Quando eu não estava em casa, as ajudantes do lar não conseguiam ficar indo na casa dizendo que as portas batiam e as luzes acendiam e apagavam sozinhas. As panelas caíam do armário. Nunca me preocupei com isso. Minha consciência está tranquila porque a minha parte eu fiz. Que ela descanse em paz.